Isso não, Deus, isso é um tirano. Exato. A gente vê que, nossa, não, mas Deus é só- tirano. é um pra gente, tirano. sabe? Deus é Exatamente. Mas não é uma leitura moral falar que Deus é tirano? uma Porque é leitura o do que tá o escrito homem ali. coloca É a pra segunda gente. vez que eu falo pra você. Se a gente piscar um pouco mais forte, vai ter uma fogueira feita nas praças pra queimar os macumbeiros. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Detetive da Fé. Bom, hoje então estarei reagindo aqui a uma conversa que rolou entre dois umbandistas e dois cristãos. Nesse canal que vocês estão vendo aí, né? O canal Spectrum. Inclusive o link tá na descrição, beleza? Para quem quiser acompanhar, olhar na íntegra, que daí também fica bacana, né? Então hoje eu não estarei comentando assim muita coisa como geralmente faço de costume, né? Trazer mais informações e vou ver mais o que a galera conversou a respeito do que eles pensam sobre a religião do outro, beleza? Lembrando que a meta para esse ano, pessoal, é a gente atingir a marca de 10 mil inscritos, beleza? E já tá indo bem, já ultrapassamos a marca de 5 mil, que seria a metade, estamos com 6.500 alguma coisa. E vamos que vamos, a todo gás, né? Imagino que até o fim do ano a gente consiga bater essa meta e quem sabe até ultrapassar, né? Capite? Vamos lá, vamos lá. Umbandistas e cristãos. É possível esse debate? Isso não, Deus, isso é um tirano. Exato. A gente vê que, nossa, não, mas Deus é só- tirano. É um pra tirano. gente, sabe? Exatamente. Mas não é uma leitura moral falar que Deus é tirano? É uma Porque é o leitura do que tá o escrito homem ali. coloca É a pra segunda gente. vez que eu falo pra você. Se a gente piscar um pouco mais forte, vai ter uma fogueira feita nas praças pra queimar os macumbeiros. Pode vir O negócio já começou pesado aí, hein? Vamos lá, velho. para frente se você concorda com a afirmação. A religião é necessária para ter uma vida moral. Quando a gente fala da religião, ela não apenas é um contexto filosófico de crenças. A religião, ela também, todas as religiões, de certo modo, elas contêm seus votos, que contêm parte não só dos delírios sociais, mas as contenções éticas sociais. Por exemplo, não matar o próximo, não desonrar Concordaria mais com a parte dos delírios sociais, velho. os seus ancestrais, cujo qual acredito que se não tivéssemos parte disso, será que realmente não mataríamos o próximo? Se não existisse o karma, será que a gente não atiraria no vizinho que é nosso inimigo? As pessoas não matam só porque elas são justas, as pessoas não matam porque elas têm medo. Então a religião, ela também traz para nós um pingo de ponderação do medo do que vai acontecer no pós-morte. Não temos medo do que vai acontecer na prisão, e sim Caralho, eu teria medo do que poderia acontecer comigo na prisão. Imagina ter que pegar o sabonete, né? Complicado isso aí. Ou quem sabe eu poderia ser o cara que botaria o sabonete para os outros pegarem, né? Nunca se sabe, né? Pá. quando eu estiver do outro lado e o tempo parar de contar. A prisão ficou 10 anos, e depois que eu morro, quantos anos eu fico lá penando? Aquele Galera, a gente não... O rapaz que falou aí é um bandista, né? Dá pra ver até pela vestimenta e tal. Né? Até eu gostei da vestimenta do cara, tá... Como é que se diz? Tá no... Ih, esqueci a expressão, caralho. Enfim, tá top, é isso aí, depois me lembro. Não, a gente não depende de religião para exaltar as questões morais, né? Para colocar em prática as questões morais. A gente tem leis seculares, inclusive, né? Que regem países, que impedem pessoas de cometerem crimes se não vão ser punidas. O ser humano é uma espécie violenta, né? O Homo sapiens, desculpem, é uma espécie violenta mesmo, né? E a história está aí para contar isso. Só que nós também reconhecemos biologicamente, né, que precisamos, de alguma forma, precisamos sempre do outro, porque somos seres sociáveis também, que é para conseguirmos certos benefícios, atingir certos objetivos, sobreviver e por aí vai, beleza? que discordam podem se sentar. Eu discordo em partes, porque eu acredito que o homem é um ser ético e moral. Então todo homem tem uma moralidade dele. E aí tem uma discussão, né? Se essa moralidade ele nasce com ela ou se ela vai sendo construída a partir do externo, ou quem sabe o interior e o exterior vão construindo essa moral. Mas eu acredito que por um primeiro momento todo ser humano tem sim uma moralidade, e essa moralidade vai sempre buscar se ancorar em alguma coisa. Uma moralidade que não é objetiva, não.
Geralmente os crentes tendem a achar que é algo objetivo, que emana de, no caso do cristão lá, né, que emana de Deus, que é o detentor da moral, e que determina o que é e o que não é moral, né? Mas acaba sendo subjetivo, porque o que pode ser moral para mim pode não ser moral para uma outra pessoa. Vai depender. E me parece que a religião, sim, é esse lugar onde, em primeiro momento, a moralidade pode se ancorar, mas a religião ela quer levar para além da moral, né? O objetivo da moralidade, muitas vezes, é definir o que é certo e o que é errado. E me parece que a religião ela busca definir o que é bem e o que é mal. Eu acredito que também a moral ela não está muito pautada também não só no bem e do mal, mas também de construções sociais que a gente vai passando no decorrer da história. E a religião ela não se pauta somente pela moral, mas também da construção social e de como ela quer se colocar no dia a dia. Então essa questão da moralidade ela fica muitas vezes num segundo plano, onde ela precisa atuar e ser viva para a vida das pessoas pela fé, ou mesmo numa questão de racionalidade também. Eu venho de um contexto onde existia muito a ideia do que é certo e do que é errado. Mas aí aconteceu que eu vivi, de pequena até, de ver muitas imoralidades dentro da própria igreja. Isso é o que mais tem, gente. Acreditem, hein? Parece até, hoje em dia até parece que balada é mais moral do que certas igrejas por aí, do jeito que andam, né? Complicado. E aí isso acabou não dissolvendo a minha fé em Cristo, eu sou cristã, mas talvez dissolvendo a minha fé naquilo que a gente acreditava na doutrina. Sim. Então, essa coisa, né, do que é moral, do que é imoral, pra mim, eu comecei a questionar muito, estando dentro da igreja, desde muito jovem, porque eu via pessoas falando sobre moralidade e, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas discriminando outras religiões, outras crenças. E aí eu pensava... Vou te explicar, minha querida. Sabe por que isso acontece, minha querida? Por que você viu essa tamanha discriminação comparada com outras religiões? Você é cristã. No cristianismo, tem-se uma teologia, né, que eu discordo bastante, que é a teologia que envolve a ideia de um Deus uno. Tem cristãos que acreditam que Deus é Santa Trindade, tem outros que vão dizer que não, mas eu não vou entrar nesse mérito, né? A questão é que, se você for ver, geralmente os cristãos dizem que sim, que a religião deles prega um Deus uno, se partir do ponto de vista teológico, né? Uma religião monoteísta, em outras palavras. E as religiões monoteístas, aí é que está o insight. As religiões monoteístas tendem a ser mais violentas do que religiões politeístas, tendem a ser mais intolerantes do que religiões politeístas. Por quê? Porque no politeísmo, imaginem se o Brasil fosse um país politeísta, por exemplo, né? O Brasil é majoritariamente monoteísta porque a maioria são cristãos. Mas se o Brasil fosse politeísta, onde tem vários deuses e tal, não sei o quê. E assim, eu sei que o meu vizinho acredita num outro Deus, tem o Deus dele, eu acredito no meu Deus aqui. Beleza, mas eu vou adorar o meu Deus e o meu vizinho vai adorar e fazer oferendas e cultos ao Deus dele, né? Mas eu vou respeitar o Deus dele, entendeu? Eu vou reconhecer a existência do Deus dele, ele vai reconhecer a existência do meu Deus, mas para cultuar, por exemplo, cada um vai cultuar e adorar o céu. Então, se vocês forem ver povos na antiguidade, que eram muitíssimo politeístas, né? Ainda existem religiões monoteístas, ainda existem religiões politeístas, como no caso do hinduísmo, né? Mas na antiguidade, como havia uma grande gama de povos que eram politeístas, o pessoal era mais de boas, era bem de boas, né? Se vocês pegarem o Império Persa, eu disse que nesse vídeo não falaria muita coisa aqui, mas acaba sendo inevitável, né? Porque sempre tem alguma informação para agregar, pessoal, para quem não sabe poder aprender alguma coisa. Então vou finalizar aqui com o exemplo dos persas, por exemplo. Os persas, quando foram conquistando territórios, quando foram expandindo o território deles, eles não proibiram os povos que conquistavam, né, de praticarem seus cultos religiosos e a sua religião. Eles deixavam eles praticarem de boas, né? Entenderam? Poderiam adorar os deuses deles, mas o deus do império seria, assim, o deus estatal, o nacional, seria a Ahura Mazda, né? Seria o deus da religião deles. Mas o resto é que eles conquistaram poderiam adorar o que eles quisessem aí de boas. Os romanos também fizeram isso daí.
Enfim, vamos prosseguir aqui. Por isso é que monoteísmo tende a ser desse jeito, como ela disse, né, mais intolerante. Porque tem que ser só um Deus e não outros. Senão, aí já está errado, aí é pecado, tem que matar. Por aí vai. Que você acha que o que você crê é o certo e o que o outro crê é errado, sendo que a gente está aqui realmente para descobrir, para aprender e para abrir a cabeça. E foi aí que eu comecei a questionar muito o lugar que eu estava. Então eu comecei a detectar determinadas coisas que eu pensava, será que Deus realmente está de acordo com isso? Talvez a gente deveria definir. Leiam Deuteronômio 13 na Bíblia, né? Eu tô citando Deuteronômio porque, enfim, a moça que falou é cristã. Vocês vão ver lá a reforma monoteísta. Ali diz que se o teu parente, né? Claro que o texto estava voltado para o povo hebreu, mas eu estou usando uma linguagem que é para vocês entenderem. Aí dizia o seguinte: se teu parente te instigar, te incitar a adorar outro Deus, nem que for um amigo, primo, seja lá que for, uma pessoa próxima, é para pegar essa pessoa e apedrejar ela, juntar a galera e apedrejar ela, porque está te levando a adorar outros deuses. Ou seja, é para adorar só um Deus. Então nós já vemos essa pegada na Bíblia, de forçar as pessoas a adorar só um Deus. Por isso é que o cristianismo tem essas tendências aqui, de ter pessoas que são preconceituosas e intolerantes com outras religiões. Porque é uma religião monoteísta, né? Dizem que é monoteísta. Eu poderia explicar do porquê que não é, mas aí já será um outro assunto. O que é religião? Perfeito. Para a gente começar esse assunto, acho que a gente já entrou na questão da moral, mas o que é A religião? partir do religare, se ligar a algo, alguém. Religião no sentido de se religar a algo metafísico, né? Algo sagrado. Sagrado, ótimo. Dentro do sagrado. Considero também isso aí. Eu acho que Quando a gente fala de um sagrado em contexto cristão, vamos abdicar da ética e da moral. Temos uma escritura do Apocalipse que fala todos aqueles que não vão para o reino dos céus. Exato. Como que a gente vai abdicar do contexto da ética e da moral? Nós temos uma lista assim, esses aqui não vão poder entrar. Como que a gente vai falar que nós não temos uma questão de ética e moral dentro da igreja? O padre vira e fala assim: nossa, nós devemos tratar todos iguais. O senhor casaria um homossexual? Não. Onde está a tratativa de todos iguais? Não estou entendendo. Galera, isso também seria assunto para uma outra live. Se vocês pegarem Antigo Testamento, não tem nada, repito, não tem nada que proíba relacionamento homoafetivo, nada mesmo. Ah, não, mas isto eu li lá em Levítico, eu li lá em Deuteronômio, lá Deus proíbe lá o povo que era para ter essas práticas. Pessoal, o que nós temos hoje são bíblias traduzidas em português, em inglês e por aí vai. Para que você realmente leia o que está na Bíblia e entenda o que está na Bíblia, você tem que fazer curso de hebraico, e hebraico bíblico, porque é diferente do hebraico corrente que se utiliza hoje na nação de Israel. Então você tem que estudar hebraico bíblico, você tem que estudar exegese, um monte de coisas aí, pessoal. Para você pegar esses textos aí que eram escritos em hebraico antes de traduzirem para outras línguas e você entender o que é que realmente está escrito. As traduções é que levaram para esse caminho, as traduções em português, né? Tiveram um viés aí que distorceram algumas coisas que acabaram trazendo essa conotação homofóbica na Bíblia, né? Tem isso daí, infelizmente. E no Novo Testamento, com o grego, também é a mesma coisa. Também foram traduções mal feitas que levaram a esse tipo de conotação, a exclusão de homossexuais para alcançar o reino dos céus, por exemplo. Por isso é que hoje nós vemos muitos cristãos, infelizmente, que são preconceituosos com homossexuais, que são preconceituosos, inclusive, com a prática da homossexualidade, né? eu acho que quando a gente fala todos iguais, que é aí que é a graça da questão, e acho que é aí que é a graça da gente estar aqui sentado. Porque se nós fôssemos todos iguais, não ia ter o que dialogar, na verdade. Como nós somos todos diferentes, nós estamos aqui então para dialogar. Acho que a gente tem que partir da questão de que não somos todos iguais, né? Se eu estivesse lá, perguntaria para o amigo aí que é cristão se... Eu sou ateu, né? Mas eu perguntaria para ele se na perspectiva dele enquanto cristão, nós somos todos iguais perante a Deus. Estaria aguardando a resposta dele para ver se ele continuaria com essa mesma ideia que falou aí. Somos todos diferentes. Então temos que partir da ideia que não temos que ter hipocrisia de falar, vamos tratar todos iguais. O problema não é não ser igual, o problema é ser hipócrita. Mas aí você começou já falando que a moral é necessária na religião. Justo. E quando você fala que a Bíblia diz, né, segundo a sua leitura, que Apocalipse diz que homossexuais, por exemplo, não entram no reino dos céus, isso não é uma leitura moral? Então, o que é a moral para você? Se isso é uma leitura, ou não é uma leitura moral isso? Eu não estou lendo, não é uma leitura moral, eu estou lendo o que está escrito lá. Moral foi quem escreveu.
Então, agora, é possível a gente escrever alguma coisa sem imprimir uma moralidade que seja a mínima ou máxima? Nós somos seres morais. Pô, os caras estão viajando muito na maionese, sinceramente. Eu tava tentando me segurar, mas não dá, meu. Não dá pra ver onde é que a conversa tá indo exatamente, meu. Estão divagando demais, velho. Somos. Como que a gente vai... Quando você fala algo, isso vem carregado de moral. Sem dúvida. Isa, você estava descrevendo que teve um momento em que você começou a questionar porque via que as pessoas tinham atitudes imorais ali dentro da igreja. Eu queria te perguntar e partirmos daqui. Você acha que a doutrina é imoral? Por isso é que moralidade não depende de religião mesmo. Aí eu concordaria com as 3 pessoas que discordaram do rapaz aí que disse o contrário. Ou as pessoas deturparam ela? Sim, como eu disse, eu cresci dentro da religião evangélica luterana e era o que eu conhecia e eu era muito encantada, né? Eu ia todo domingo para a igreja, eu fui batizada, né? Tinha até a igreja que a gente ia em Curitiba, minha família é de Curitiba, tinha culto em alemão e tudo mais. Nine. Culto em alemão? Caraca. Porque é realmente uma vertente que parte diretamente de Lutero, que foi uma pessoa que questionou muito a própria igreja, né? Ele era um líder religioso dentro do catolicismo. Conforme eu fui crescendo, e eu sempre fui muito... Lutero era muito preconceituoso com os judeus. Inclusive o que ele escreveu sobre os judeus é que motivou lá os amigos do bigodinho, né? Se é que vocês me entendem, a terem esse tamanho preconceito e terem feito aquela perseguição contra os judeus. Questionadora, eu comecei a detectar algumas coisas. Eu lembro até hoje do sermão que me fez questionar mais a igreja, que foi falando sobre um garoto. Ele foi fazer a circuncisão e cortaram mais do que deveria. Caralho, velho. Caramba, velho. Caraca, castraram o menino, velho. Caralho. Eita. Porra. Senti uma agonia aqui, sério. Pá, mais do que devia. Porra. Epá, complicado isso aí. E aí os pais decidiram cuidar dele como se fosse uma garota. Mais ou menos isso. Mas era uma matéria da Veja também, tá? Tá, mas ele tinha bolas ou não? Tinha bolas, né? Se tinha bolas, epá. Sei lá. Enfim. E aí o pastor falando disso, ele falou, e aí o garoto cresceu e começou a brigar com os pais e queimou todas as roupas até que ele se matou. E ele usou isso como embasamento para falar que não existia a transgeneralidade. Obrigada. E aí eu comecei a falei assim, realmente, você não pode colocar na cabeça de uma pessoa que ela é uma coisa que ela não é. Não, o rapaz aí provavelmente não era trans, né? Porque para ser trans tem um conjunto de condições aí que faz com que a pessoa se entenda como trans. Agora, a questão, pelo que eu entendi, era para circuncidar, cortaram mais do que deveriam cortar. Isso não torna a pessoa automaticamente trans, não. Para mim, aquilo era a maior prova de que existia. Que sim, e aquilo, ele usou aquilo de embasamento para falar que não existia transgeneralidade. Enfim, eu lembro até que tinha uma psicóloga no meio da congregação e ele chamou a psicóloga ficou super sem graça. E ali eu vi que não fazia mais sentido para mim. Foi ali que eu comecei a querer me afastar. Meus pais acabaram insistindo um tempo para eu continuar na igreja. Vou lhe dizer uma coisa, moça. Nem sei se vai estar olhando esse vídeo aqui, né? Mas suponho que você esteja vendo esse vídeo pelo acaso do universo. Os planetas se alinharam e você está vendo o vídeo aqui. Complicado isso aí. Eu sei que tem muita hipocrisia na igreja, tem muita coisa que rola aí que acaba afastando mesmo, né? Decepciona bastante. Mas não se limite só nisso daí. Procure também ler e estudar a Bíblia. Inclusive, procure ler passagens que evitavam pregar ou evitam pregar, sei lá, não sei se ela continua na igreja, né?
que evitam, vou falar evitam, enfim, que evitam te mostrar, né, passagens que omitem na igreja. É sempre bom dar uma olhada nisso daí, porque a Bíblia é um conjunto de livros que foram, de textos inclusive, né, que formaram livros, que foram escritos ao longo de séculos e séculos e séculos. Não ficou pronto da noite para o dia. E lá está cheio de passagens que, se você olhar aquilo, você vê atitudes vindo desse suposto Deus moral e do bem, né? Você vê atitudes aí bem horrorosas vindo desse Deus, né? Uns negócios assim bem nojentos, sabe? Isso não mostram na igreja, porque isso acaba chocando muita gente, né? Então, leia a Bíblia, estuda a Bíblia. Eu sei que isso leva muito tempo. Você vai ver que tem muita coisa errada aí, a partir do ponto de vista moral. Vai ver também que tem muitas contradições. Vai ver que é um livro que houve adulterações propositais, acréscimo de textos que não estavam em textos em papiros mais antigos, né, que poderiam dar um grau de confiabilidade maior no que está escrito. Muita deturpação aí, infelizmente, né? Ou seja, além de você bater no lado da hipocrisia que rola na igreja, olhe também a Bíblia, estude ela, não com aqueles olhos aí espirituais, como dizem, né? Porque aquilo só vai te enganar. É uma balela, uma conversa para boi dormir. Mas estudar como ela deve ser estudada, ler como deve ser lido, apenas como um livro que traz mitos e algumas coisas que são verdades quando corroboram com fontes extrabíblicas, beleza? Mas aí veio eleição, veio um monte de coisa e eu comecei a falar assim, gente, essa doutrina que eu estudei o catecismo menor do Lutero, ela não abraça as pessoas que eu amo. Ela olha pro meu melhor amigo, que é homossexual, e ela exclui ele, Exatamente. sabe? Vou repetir de novo, isso não está nos textos bíblicos. Eu não sei quando é que entrou esse contexto de preconceito comparado com homossexuais que acabou gerando essa distorção nas traduções. Não sei quando é que aconteceu isso vou vos deixar a desejar. Mas o que está traduzido hoje é uma coisa que foi adulterada de propósito, porque se você pegar textos em hebraico, lá em Levítico, Deuteronômio, ou lá nas cartas paulinas como em Coríntios, se não me engano é Coríntios, né, que tem uma parte que fala dos homossexuais. Se você pegar esses textos, olhar no hebraico, olhar no grego, fazer uma exegese, estudar direitinho e tarará, você vai ver que não tem coisa aí dizendo que é contra a homossexualidade, beleza? As traduções é que trouxeram essa conotação por puro preconceito de religiosos fundamentalistas. E isso acabou pegando até no pessoal hoje. Por isso é que tem muita gente que acaba sendo contra a homossexualidade. Ai, sou contra porque a palavra inerrante de Deus, que a Bíblia diz sobre isso. Daí viram uns malucos preconceituosos. E isso acaba afastando pessoas mesmo, como você está se sentindo agora, né? Se sentiu afastada e tal, por causa desse tipo de coisas. E aí eu penso, eu posso acreditar em Cristo? Eu posso acreditar em Cristo? Eu acredito, e eu não acredito que Cristo pense dessa forma. Exatamente. Qual Cristo é esse? Exatamente. Que Deus é esse que pega uma bola de fogo e joga em cima de uma cidade impiedosamente? Esse não é um Deus, isso é um tirano. Exato. A gente Ai, mas naquela cidade praticavam sodomia. Enfiavam Epá, entenderam, né? Deve ter criança olhando esse vídeo aqui. Mas né, se você criança não é pra olhar esse vídeo aqui, não. Eu não botei esse vídeo aqui pra crianças, não. Tem um negócio aí no YouTube que é pra marcar, que não é pra criança. Então se você é criança, show, sai daqui, sai. Procura aqui, falo palavrões, falo umas coisas assim bem adultas, bem sexuais, né? Mas também que adianta avisar, os caras têm acesso ao X vídeo aí, são crianças, mas olham X vídeo, porra, estamos todos fodidos. Enfim. vê que, nossa, não. Deus é tirano. É um pra tirano. gente, exato. Exatamente, nossa. Mas não é Que é isso, cristão? Tá falando que Deus é um tirano aí? Concordo contigo, tá certo, tá certo. uma leitura moral falar que Deus é tirano? Não, Mas é uma porque é leitura o do que tá o escrito homem ali. coloca É pra a segunda gente. vez que eu falo pra você. É o que o homem coloca pra gente. E aí, uma coisa que eu comecei a fazer dentro da igreja ainda foi começar a ler sobre a Bíblia. Exatamente. E aí eu peguei e falei, gente, a Bíblia foi escrita por homens, Como primeiro ponto. né? Primeiro ponto, homens. E ela foi escrita, sei lá, desculpa, eu não sei qual foi o idioma, mas eu imagino que aramaico. E grego e um pouco de aramaico. Eu acho que exato. Aramaico era uma língua popular, acho que o Império Acadiano também falava aramaico. Um pouco de aramaico, mas principalmente hebraico, e no Antigo Testamento e no Novo Testamento grego, beleza? E aí ela foi traduzida pro alemão. E aí ela foi traduzida pro português. Quantas vezes ela foi traduzida? E quantos homens não pegaram nessa Bíblia, olharam e falaram assim, e se... That's right, sister. Não, ela tá certa, pô, essa menina aqui tá lúcida, hein? Falou os bagulho que eu tava falando aqui. Exatamente.
Enquanto Dá uma anos mudadinha passaram, aqui nisso exatamente. daqui. Mas assim, qual religião que não tem um lugar pra gente de alguma forma se apoiar? Seja Porra, meu, geralmente os vídeos que eu faço react ficam com som bem baixo. Essa aqui tá um pouco estourada, deixa eu ver aqui. Deixa eu baixar um pouco. um documento escrito Não mudou ou um nada. documento oral. Mas você não acha que a gente deveria questionar? Mesmo a gente, eu entendo porque eu sou cristã e eu sei que a gente tem que acreditar muito naquilo. Só que eu pegava e falava assim, Você não tem que acreditar, você tem que ser cética, pelo menos para não ser enganada, para não ser feita de trouxa. Você não chega logo no negócio, vai acreditar e depois procurar justificativas para defender aquilo. Você tem que primeiro pegar, analisar e ver se está certo ou não, se faz sentido ou não, e depois ver se você aceita, não é assim. Você não chega logo e se relaciona com alguém só porque gostou dela assim de cara, ai, é bonitinho ou bonitinha, ai, achei engraçadinho, e na mesma hora já começas a namorar a pessoa, não. Você tem que conhecer a pessoa primeiro, avaliar essa pessoa e depois ver se vale a pena construir uma relação com ela ou não. E quem sabe até passar a vida inteira com essa pessoa. Entendeu? É assim que as coisas funcionam, senão vai ser trouxa. Nós estamos cheios de exemplos aí de pessoas que foram namorar assim já de cara. Quando se deram conta, o namorado é um psicopata, ou a namorada é uma psicopata, e daí assassina também, entendeu? Tem que ter calma, né? Tem que ter um pouco de lucidez. A mesma coisa vale também para religiões. Infelizmente, muita gente é doutrinada porque está num lar cristão. Nasceu num lar cristão, os pais vão doutrinando, levam para a igreja, não sei o que, não tem outra escapatória, daí acabam inserindo nesse mundo, né? Mas se as pessoas tivessem a liberdade de poder pegar a Bíblia, avaliar antes de acreditar em alguma coisa, seria melhor. assim, gente, eu tô sendo hipócrita. Eu tô falando que eu acredito num negócio que eu sei que passou pela mão de vários homens e que eles tinham total poder de alterar isso daqui. Ai, mas foi inspirado por Deus, um Deus todo-poderoso. Confia. Basicamente confia. É isso que os caras falam na igreja, confia. Ela tá certa. Sim. Como é que você. Como é que eu vou Mas acreditar isso, 100% então, nisso? mas isso. Então por que você é cristã? Oxe. Os caras poderiam ter alterado aí um monte de coisa e te enganado, aí até o Cristo pode ser uma mentirada toda. Você nunca parou para pensar isso? Caraca. Isso, porque então a gente vai acabar de alguma forma invalidando as religiões, porque toda religião tem existe uma religião base. pura, né? Exato. Como que a gente vai? Não é? Eu acho que tudo é passível de questionamento, mas eu acho que tem que ter uma reflexão para tentar entender qual que é o propósito do livro. Propósito do livro. Você quer saber qual é o real propósito do livro da Bíblia? Quer saber qual é o real propósito? É para dominar e controlar massas. Beleza? O propósito da Bíblia é esse daqui. Eu tô falando da Bíblia já, ó, que a igreja compilou e canonizou algumas coisas e tal. O propósito é esse. Porque antigamente era um livro daqui e outro livro aí, nem existia a Bíblia. Eram livros separados, né? Depois compilaram com o propósito de controlar massas. A Bíblia. Então, novamente, pode se sentar se você concorda com a próxima afirmação. O cristianismo é autoritário e reprime a liberdade individual. Isso é interessante, esse tema é interessante, hein? Caralho, todos concordaram. Que tipo de cristãos são esses aqui? Vou fazer uma denúncia na Associação dos Cristãos Fundamentalistas. Eu acho que está carecendo da gente definir as coisas com precisão. Eu quero definir uma coisa. Para mim, cristianismo é um movimento que se torna uma instituição religiosa. O Evangelho de Jesus é algo que está para além da instituição. Ué, mas a instituição vem dessa ideia do Evangelho? Sem a ideia do Evangelho, o que será da instituição? Então, se a gente pensar em cristianismo como instituição, e toda instituição busca um padrão, então sim, o cristianismo tenta padronizar o modo de funcionar das pessoas, diferente do Evangelho de Jesus Cristo. A gente teria que parafrasear exatamente sobre cristianismo. Tá, então, de acordo com a lógica que ele construiu aí, se eu fosse um cristão, poderia ir pregar para alguém, essa pessoa poderia se converter e depois seguir a vida dele, sem eu falar para ela, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, isso é pecado, aquilo é pecado. Beleza, de acordo com a lógica dele, deveria ser assim, não é?
E não teria também necessidade de dar um jeito de trazer a pessoa para a minha igreja? Falo do evangelho, se a pessoa aceitar se converter, segue a vida, segue o baile. Não vai ter obrigação de ir para a igreja nos domingos ou nos sábados. Eu não vou ficar vigiando a vida da pessoa, se está fazendo sexo antes do casamento. Segue a vida, basta acreditar em Jesus que ressuscitou e morreu na cruz pelos nossos pecados, não é? Abre parênteses, igreja. Fechamos. Porque o próprio Cristo nunca olhou para alguém e falou: nossa, você é uma prostituta, não quero ficar perto de você. Então a gente traz a ideologia. Bom, é só você ler os evangelhos, meu querido amigo, nem sei o nome, né? Não botaram os nomes, né? Querido amigo umbandista aí. Jesus Cristo, se você tentar criar um único Jesus Cristo a partir dos evangelhos, vai ser um cara totalmente maluco que vai sair daí, velho. Por exemplo, com relação à homossexualidade, não tem nada de que Jesus fale aí, beleza? Então não tem nada que falar. Aí você não vai ver nenhum dito de Jesus a favor ou contra a homossexualidade. Com relação à escravidão, eu diria que foi completamente omisso, porque havia escravidão, era uma coisa completamente errada e Jesus falou nada sobre aquilo, foi omisso. Entendeu? Agora, com relação a isso que você acabou de dizer, meu querido, aí também concordo, você não vai ver Jesus falando sobre essa questão aí que ele disse aí, enfim, né? Porém, se vocês pegarem algumas partes dos evangelhos, como por exemplo em Mateus, pô, Jesus trata mal uma mulher que não era judia, ia falar judeia, trata mal uma mulher que não era judia, uma mulher cananeia. Ele compara com um cachorro. Isso está lá em Mateus 15. A igreja se apropria do mártir que foi assassinado e criamos um movimento e criamos agora uma instituição, uma contabilidade, um ADM. Agora nós temos a maior empresa mundial que tem um país dentro do outro. É uma apropriação, agora eu vou comprar uma guerra, indevida. Agora me fale uma coisa, qual instituição religiosa ou não que não tem o desejo de crescer? E aí eu faço um plágio e copio, pego o mártir do outro e faço ele meu? Então, mas eu acho que assim, falar de plágio, eu acho que é complicado, porque o que é a religião original? É que, então? é que eu acho que você defende? é só numa questão de plágio, na verdade, é uma questão de apropriação. Né? Porque é que aí você vai tendo na história. Mas qual religião que não se apropria? Não, então, aí que eu concordo. O cristianismo também se apropriou de conceitos e ideias de várias outras religiões. Que o cristianismo ele passa por essas apropriações e construções, colocando justamente na ótica do individual, né? Ela não tenta ela tenta colocar ela vai no individual e ainda verniza com um caráter universal. Eu acho que quando a gente olha para Porra! Careca aí mandou a braba, hein? Jesus, acho que isso fica muito claro. Sim. Não é? Porque Jesus, quando ele não tem eu pelo menos minha leitura de Jesus não é de um homem que andava com uma planilha de regras, escrito, fez isso, tem que ser punido assim. Não. Fez isso, não tem tem o que ser caderninho, não tem o premiado. caderninho, não. Eu vejo Jesus, ele lidando com as particularidades de cada um. Tá, já que você acha que não é assim, meu querido, leia Lucas 19, acho que é Lucas 19, que tem lá a parábola das 10 minas, uma coisa assim. Nessa parábola, Jesus se coloca como se fosse um rei. E no fim da parábola, se não me engano, ele diz que aquele que não aceitasse o governo dele, que era para trazer diante dele e matar essa pessoa, que não aceitasse seu governo. Mas né? Perfeito. Eu vejo Jesus, ele olhando para cada indivíduo como um indivíduo particular, portanto, somos todos diferentes, e tentando, então, tratar com amor. Ele chama a mulher cananeia comparou a mulher cananeia com cachorro. Cada diferença dessa. Porque ele não era cristão. Agora, mas ele era detentor do evangelho. Ele era o evangelho. Quem veio com essa conversa do evangelho foi Paulo, porque Jesus só veio para os judeus. Tanto que se vocês pegarem essa passagem de Mateus 15 que eu vos disse, a mulher cananeia foi pedir ajuda para que sua filha que estava endemoniada fosse curada. E Jesus disse que veio somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Daí a mulher teve que suplicar um pouco e Jesus então decidiu curar a filha dela. Também tem Mateus 10, capítulo 10, se não me engano, Mateus capítulo 10, lá Jesus chama os 12 discípulos, seleciona eles e diz que é para pregarem para os judeus, não pregarem para os samaritanos nem para os gentios, né? Mas que dessem preferência para os judeus.
Quando apareceu o jovem rico e lhe perguntou como poderia alcançar a salvação, Jesus não disse que espera eu morrer na cruz e me aceita como seu Senhor, aceita a minha ressurreição e como seu único e suficiente Salvador. Jesus não falou isso. Jesus falou que era para largar tudo que ele tinha, dar aos pobres e seguir ele. Quem veio com essa ideia de evangelho foi Paulo. Tanto que hoje muitos cristãos deveriam ser, na verdade, paulinos do que propriamente cristãos, porque eles seguem mais a ideia de Paulo do que propriamente do que Jesus falou. Jesus só veio para os judeus. Quem veio falar que Jesus veio para os gentios é Paulo. Se você dizer que tem a passagem de Marcos 16, aquela passagem aí, a partir do versículo 8, é interpolação. Não existia nos manuscritos mais antigos, mais confiáveis. Colocaram depois para tentar trazer uma ideia de que Jesus mandou pregar para os gentios. Se você falar que também está em Mateus, não se preocupa. Marcos é o evangelho mais antigo e os outros se basearam em Marcos para poderem então replicar basicamente a mesma história. Beleza? Tá isso aí. Agora, o que a gente tem que entender é, para se ter uma religião, logo a gente cria uma instituição. Tem que ter regras mínimas para funcionar institucionalmente. E só que a gente não pode, aí na minha opinião, tem que olhar, tem que, num certo sentido, observar, obedecer o que acha que é interessante, mas a gente tem que crescer. A gente tem que chegar numa maturidade. E quando a gente consegue crescer, chegar nessa maturidade, a gente tem agora responsabilidade individual de olhar para essa instituição e decidir se eu vou querer seguir ou não. Eu tenho uma coisa que eu sempre penso, e depois que eu entrei mais em contato com a Umbanda, porque meu namorado é umbandista. Que é isso, minha filha? Pô, você é cristã, você tá namorando com um bandista, vai te levar pro caminho do mal, hein? Porque tem uns cristãos aí que falam que qualquer religião... Tem uns cristãos aí que nem o Iago Martins, né? Que dizem que qualquer outra religião que não seja o cristianismo é do demônio. Então, de acordo com Iago Martins, minha querida, você está namorando uma pessoa que pertence a uma religião do demônio, do inimigo, do mal. De acordo com Iago Martins. Eu comecei a ver Jesus, na época que ele era vivo e tudo mais, como uma pessoa que entendia o ser terreno, sabe? Ele era uma pessoa que entendia o que estava acontecendo ali na Terra. Ele não se colocava como ele era o Filho de Deus, obviamente, ele é o Filho de Deus, mas ele não se colocava acima do bem e do mal. Ele entendia o que estava acontecendo ali na Terra naquele momento. E eu vejo muito isso das divindades, né, da Umbanda, que são mais terrenas. Elas não se colocam tanto acima do bem e do mal. E aí eu gosto de ver... Começou a me confortar mais, ver Jesus dessa forma. E aí, quando eu penso que... Heresia. Heresia. Se a gente tivesse a uns... Deixa eu fazer aqui os cálculos, a matemática. Estamos em que? 2025? 2000. Se a gente tivesse há uns 1000 anos aí atrás, por aí... vou botar 1000 anos aí. Não estou conseguindo fazer as contas de cabeça agora. Há uns 1000 anos atrás aí já estarias na fogueira, minha querida. Já iam te botar na fogueira, iam te acusar de bruxaria, heresia, sei lá mais o que. Um monte de ias aí. Iam te queimar viva. Pois é, né? Evoluímos bastante. Ele não era cristão, né? Jesus era judeu. E ele foi crucificado pelos judeus, né? Aleluia. Né? Enfim, os judeus não aceitam ele, né, como filho de Deus. Claro, né? Os judeus estavam à espera do Messias político que viesse guerrear contra os povos inimigos que estavam governando eles, libertar os judeus. Mas não, aparece um cara que vem com conversinha de que é o Messias espiritual. Que o reino dele não era na terra, mas nos céus. Caraca, velho. Hoje. Com o Messias, né? E aí eu me conforta vê-lo dessa forma mais terrena. Heresia. Menos julgadora. Heresia. Sabe? E aí eu penso que homens pegaram tudo aquilo que ele ensinou e fizeram coisas em cima. Porque aí se você for ver, né, nos mandamentos lá. E eu te pergunto de novo, por que você é cristã então? Se você é cética com relação a essa questão aí. Você sabe que homens pegaram textos, escreveram, não é que poderiam ter deturparam muita coisa aí. Tá, você é cristão, você acredita em Jesus. Se Jesus realmente existiu como você crê, minha querida, o que te garante que aquelas falas que estão na Bíblia e o comportamento desse Jesus que você está passando, né, realmente é aquele aí, foi aquele
que ele era um cara bom, bacana, legal, se preocupava com os outros, quem te garante que aquilo também não possa ser uma deturpação? Porque existe um comportamento bem presente em muitos cristãos, que é o seguinte: quando um texto está demonstrando um lado podre de um certo personagem ou do próprio Jesus, aí falam que não, isso aí pode ter sido o homem que manipulou, que mexeu aí na palavra de Deus. Mas quando são textos assim, com Jesus falando, de Jesus falando coisas bonitinhas, assim, carinhosas, de amor ao próximo, aí é 100% as palavras de Jesus. Confia que os caras escreveram realmente 100% o que Jesus disse. Ou seja, quando convém, foi Jesus. Quando não convém, o homem deturpou, o homem deturpou. Basicamente isso. Né, que recebemos e tudo mais. Diz para santificar o sábado. Aí vieram os homens depois e falaram... Ocidentais. E se a gente não santificar o sábado? Vamos trabalhar. E se a gente comer carne de porco? Santifica sábado, não comer carne de porco. Todas essas ordens aí era para os judeus. Beleza? Para judeu. Como tem um bando aí de canalha, filho da puta, teve um bando de canalha, filho da mãe, ao longo da história, que por motivos, interesses políticos de dominância, queriam simplesmente cagar regra, usando livros religiosos que muitos bitolados seguiam que nem zumbi, começaram aí a mexer alguma coisa daqui, alterar daí, e o povo só foi seguindo. Por isso é que hoje você vê gente fazendo culto, por exemplo, no domingo, comendo carne de porco e blá blá blá. Sendo que essa ordem sequer era para os ocidentais, era para a galera lá, era para os judeus. Caraca. Entende? Então, já começou ali um certo questionamento. E aí eu penso, por que eu, como mulher, por que eu não posso questionar, sabe? Caraca, você quer questionar? Bruxa. Olha, ele é bruxa, gente. Quer questionar? Deixa eu preparar minha fogueira aqui. Caramba, velho. Mas eu também que tô falando, eu sou negro. Eu sou negro. Quem sabe eu também já estaria queimado aí falando essas coisas aqui também. Sendo negro ainda mais, cara. Iam me chamar de demônio, caraca. Aí no meio da Europa, imaginem só, naquela época aí. Caraca. Agora que eu me sinto muito mais empoderada para poder questionar determinadas coisas. Empoderada? Caraca, mas essa menina tá falando um monte de combos aí que já isso aí nem... Porra, meu. Teriam que preparar uma fornalha que nem lá do que o Nabucodonosor preparou para Sadraque, Mesaque e Abednego. Caraca. Pô, os tempos mudaram mesmo, hein? Mas assim, dê graças ao secularismo, ao humanismo, né? Que hoje você tem essa liberdade que você merece. Que hoje você é empoderada para poder falar tais coisas sem sofrer repreensão violenta. Porque se você enquanto mulher, se estivesse falando isso naqueles tempos aí na Europa, coitada, os cristãos estariam te queimando na fogueira. O que o homem fez? Eu queria entender, o senhor concordou, o senhor já sentiu que o cristianismo lhe reprimiu a sua liberdade como indivíduo? De novo, eu acho, quando a gente conversa sobre liberdade, o que é a liberdade? Né? Acho que a gente tem que pensar muito bem o que é isso. Caraca, esse rapaz aqui gosta de filosofar, hein? Gostei, vamos lá. Agora, a noção de cada um de liberdade pode se tornar libertinagem, né? O que para mim é liberdade, de repente para ela não é. O que eu quero dizer é que toda instituição, e o cristianismo de uma forma ou de outra é uma instituição, ela vai ter que referendar, vai ter que criar regras e normas. Cristianismo, religião construída em cima de um personagem que seria esse tal Jesus Cristo, né? Ou seja, pegaram os conceitos desse dito personagem que existiu, aplicaram como modos de vida, ensinamento para a vida, princípios para as pessoas aplicarem em suas vidas. E depois começaram a institucionalizar lugares, espaços onde você poderia ouvir sobre essa entidade ao qual as pessoas também adoravam, né? Além de seguirem seu modo de vida, seus ensinamentos. E daí virou igreja. Então, quando as pessoas, pelo menos para mim, quando as pessoas tentam separar religião de cristianismo, de instituição e tudo mais, me soa um tanto estranho, porque está tudo interligado. Dentro das instituições religiosas, os caras falam de quê? Falam de cristianismo. Quem não frequenta nenhuma instituição, quem está fora da igreja, diz que não está vinculado com a instituição, porque a instituição é podre, não sei o quê. Também acredita nas mesmas coisas que os caras lá dentro acreditam. Não tem muita diferença, não.
Um só vai acreditar fora, o outro vai acreditar dentro das quatro paredes, só isso. E quando eu crio regras e normas, eu estou, de alguma forma, cerceando o entendimento de liberdade de algumas pessoas. Então, se você perguntar para mim, sim, eu já me senti Sempre que vai cerceado. conflitar em algum momento. Claro que vai. Agora, o que eu É. entendo, que eu acho que a discussão aqui é essa. Nenhuma instituição é feita por seres humanos, ela não é perfeita. Eu me esqueci exatamente em qual carta paulina tá, mas meu querido, meu caro, tem uma das cartas paulinas onde Paulo manda uma carta para uma igreja lá, cristã, e diz que era para as mulheres não falarem, perguntarem alguma coisa dentro da igreja. Se quisessem perguntar alguma coisa que fosse para o marido em casa. Vê só. Isso aí não é cercear a liberdade das mulheres lá, não era cercear a liberdade das mulheres naquela época. Ainda tem uns bitolados que pegam aquele contexto, trazem para hoje nas igrejas e fazem a mesma coisa com as mulheres hoje, dentro de igrejas. Paulo não foi escolhido por Jesus Cristo, ele perseguia cristãos, depois não foi escolhido por Jesus para ser um dos cabeças para espalhar o evangelho por aquela região. Tanto que ele virou referência de cristianismo também. Não foi Paulo. Paulo falou aquela merda aí. Que as mulheres não poderiam falar na igreja, não sei o que, se quisessem perguntar alguma coisa, tinha que ser em casa com o marido e tal. Então. Agora, o que eu acho que deveria acontecer é esses seres humanos que cuidam das instituições terem uma cabeça aberta para, quando vierem indagações acerca das regras que Estão lá dentro. que estão ali naquela instituição, serem merecedoras de pensar, de refletir se elas continuam valendo ou não. Exatamente. Né? Eu acho que essa é a questão forte, mas eu acho que isso não é só no cristianismo. Não, em todas. Acho que você deve ter esse conflito também no Nossa, Umbanda. nossa. Olha Esse aí, conflito tá vendo é só? até porque eu tenho 24 anos, então eu tô no auge eu sou um botão que acabou de nascer, então eu ainda quero viver as flores de beija-flores. Mas também nós temos a questão dentro da Umbanda e do culto de Ifá, que é a promiscuidade. Nós não podemos ser promíscuos por vamos sujar os nossos corpos com energias alheias. E também não podemos beber até cair, entrar em coma alcoólico, porque isso é desequilíbrio. Preceito, a gente tem Isso não é uma... Caraca, nem sabia que tem esse negócio na Umbanda. Ih, Umbanda tá parecendo o cristianismo. Se fosse naquela época... não, no Umbanda não tem naquela época, é só coisa de cristianismo. Que iam botar na fogueira e tal. Enfim. moralidade. Isso não é uma moralidade, é a prática do bom senso. Porque o senhor concorda que uma pessoa que ela bebe todo dia e entra em coma, ela está se automutilando até chegar no período de morte? Então, Isso até é questão de saúde, velho. Nem tem nada a ver com religião, velho. Isso é saúde. Quem faz isso é idiota, velho. Desculpa lá. Tirando aquela pessoa que tá num caso de depressão, alguma coisa assim que tá angustiando sua vida, que daí pra essa pessoa a bebida alcoólica é uma saída, né? Pessoas assim eu não julgo, porque eu também poderia recair na mesma situação. Não julgo, né? Infelizmente tem pessoas que procuram bebida alcoólica e enchem a cara pra caramba como um refúgio, né? Pra fugir de problemas da sua vida e tal. Mas enfim, mas quem tem a liberdade de poder não tomar e encher a cara, pô, aí já é questão de saúde, velho. Não dá pra encher a cara à toa e entrar em coma, né? mas aí, então acho que a questão dele, né, definição de liberdade. É a definição de liberdade, eu posso beber até morrer. O culto me diz, olha fulano, você não deveria beber tanto, mas eu posso. Então acho que agora Pô, isso aí vai além da religião, meu filho. Porra, isso é questão de saúde, é questão de autopreservação. Porra, meu, quem é o doido que faria isso, velho? Tem muitos que fazem isso. acho que começa a chegar aqui num consenso, ver se concorda comigo. Toda religião, no limite, ela visa o aperfeiçoamento do ser como humano. Sim. Cada vez ser um ser humano melhor. Em busca de ser um ser sagrado. E aí você concorda comigo então que para isso vai ter que ter algumas regras? Sem dúvida, vai ter que ter uma O debate se coloca enquanto se ela deve ser universal ou se ela deve ir na sua ótica individual, né? Se você constrói ela socialmente, individualmente ou coletivamente dentro de um espaço. Me parece que todo ser humano nasceu para se relacionar. Se todo ser humano nasceu para... Vocês concordam com isso ou não? Não, perfeito. Nós somos seres sociáveis, meu querido. Eu não sei como é que um ser humano aguentaria ficar assim sozinho, sem companhia, velho. Seria foda. O ser humano político, né? Todo ser é um ser humano é político. Sim. Então, a partir dessa premissa, é coletivo. A questão é coletiva. Agora, de novo, nós não somos todos iguais, nós somos todos diferentes. Então, no coletivo, como que a gente...
E perante a Deus, somos todos iguais ou diferentes, meu querido? Eu só gostaria de estar lá para lhe fazer essa pergunta para ver qual seria a resposta. Mas assim, concordo com ele. Nós temos nossas diferenças. Enquanto espécie somos a mesma porcaria. Agora, comportamento, visão de mundo, a religião, crenças, política, não sei o quê, temos nossas diferenças, né? Alguns vão se assemelhar porque pensam igual, mas sempre vai ter essas diferenças. Eu concordo com ele mesmo, né? Lida com as particularidades, com as diferenças. Esqueci de pontuar o que eu ia falar, velho, esqueci mesmo. No caso da religião em si, no caso da religião do rapaz aí que é cristão, se vocês pegarem a Bíblia, para Deus, não são todos iguais, não. Deus escolhe alguns, tem os seus preferidos. Tanto que existe lá a doutrina da predestinação, né? Por quê? Pois é. Eu acho que essa é a grande questão hoje. A minha crença. Bom, a minha crença sofre mais de intolerância e violência. Aqui eu acho que os umbandistas vão ter mais razão, né? Mas eu vou parar por aqui, pessoal, que é para não estender demais esse vídeo. E vai ter a segunda parte, beleza? Até tô curtindo reagir a esse negócio aqui porque é um negócio mais light, mais tranquilo. Eu disse que não ia comentar bastante, mas não consegui me segurar porque é sempre bom trazer alguma informação, né? Pá, essa é a minha natureza, eu sou assim mesmo. E é isso aí, pessoal. Lembrando mais uma vez que o objetivo para esse ano é atingirmos a marca de 10 mil inscritos. Então, se você gostou desse vídeo, acompanha até aqui, curtiu pra caramba. Não se esqueça de se inscrever, beleza? Ativar o sininho também, que é para você receber as notificações dos próximos vídeos. Inclusive, também faço lives aqui, né? Quase todos os dias. Você pode acompanhar as lives e tal. As lives são mais frenéticas, aí eu abro espaço para a gente poder debater. Eu sou ateu, né? Entram outros ateus também, agnósticos, entram crentes. E acaba tendo esse mais debate, mais embate assim direto, né? Se você quiser participar algum dia aqui, trocar uma ideia, trazer outro ponto de vista, querer debater também, fica à vontade. Geralmente faço por aí às 17 horas, 17h30, por aí, né? Beleza? Então é isso aí. Bom, a gente se vê numa outra ocasião. Nos vemos na segunda parte e até mais.